Então, sejam todos muito bem-vindos ao programa Casal Saúde. Sou a Nutri Marcela Ávila. Cristiano Correia. Vamos com tudo trazer para você mais saúde, mais qualidade de vida, com muita simplicidade e prática, que esse é o nosso objetivo. Exatamente, a gente quer botar as coisas aqui de forma clara e objetiva. Hoje nós vamos falar então de um órgão fundamental no nosso corpo e que muitas vezes a gente deixa ele um pouquinho de lado, não sabe como cuidar dele, né? Hoje nós vamos falar então, doutor Cristiano, do fígado. Olha só, fígado, um órgão vital, né? Vital, fundamental aí para várias funções que a gente vai comentar aqui ao longo desta live, né? Como o fígado é importante para a manutenção do organismo mesmo, né? Para o exercício de várias funções, de vários outros órgãos. Então, sem fígado não existe vida, né? Então, vamos lá, doutor Cristiano. Qual é a função do fígado dentro do corpo humano? Eu sei que são muitas funções, mas vamos focar bem no emagrecimento ali, né? Na parte da pessoa que está querendo emagrecer e tudo isso. E na vida também, na saúde. Qual que é a função do fígado no nosso corpo? Então, a função do fígado, na verdade, são inúmeras as funções do fígado. O fígado é um órgão extremamente versátil, ele é multitarefa, né? Então, ele é um órgão dinâmico demais, né? A função mais básica do fígado é processar todas as substâncias químicas que entram no nosso organismo, né? Por meio da alimentação. Então, a gente tem que entender que os nossos intestinos são uma superfície de absorção extensíssima, né? Chega a dar aí mais de 10 campos de futebol se a gente estendesse os intestinos de forma plena, né? Então, é uma superfície de absorção. Consequentemente, se a gente está absorvendo, a gente está absorvendo do meio externo. Mas como assim do meio externo? Se eu comi, o que passa dentro do meu intestino é considerado meio externo, tá, pessoal? Não é meio interno. Entendi. Porque o que passa dentro do meu intestino é o que está do lado de fora também. Eu comi, né? Então, é como se fosse uma membrana interna, né? Como se fosse uma pele por dentro, certo, né? Então, esse intestino absorve toda sorte de coisas, toda sorte de substâncias. E, entre essas substâncias, muitas são tóxicas ao organismo. Mesmo algumas que são naturais. E aí eu não estou nem entrando no mérito das substâncias químicas que hoje em dia inundam, né, infelizmente, o nosso planeta. O ser humano criou uma série de substâncias químicas, mas eu não estou entrando nesse mérito. Estou entrando até ainda no mérito de substâncias da natureza que, ao serem absorvidas, são tóxicas. Então, o fígado tem essa função de destoxificar, de manejar essas substâncias, de forma que, ao sair dele, essas substâncias já estejam em condição de circular por todo o organismo e não danificar os outros órgãos. Agora, tem muitas outras funções, como produzir fatores de coagulação, regulação dos níveis de cálcio, regulação de vitaminas, mas aí eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, não, porque aí ele vai em outras dimensões muito maiores. Produzir a própria bile para absorção, para a própria digestão das gorduras. Então, doutor Cristiano, me conta aqui. Pelo que você está me falando, então, o fígado é um detoxificante natural do nosso corpo? É um detoxificador natural. É como se fosse um filtro. Um grande filtro. Mas ele é muito mais que um filtro, porque o filtro ele só tem a função de filtrar, ele é passivo, né? Sim. O fígado não é passivo, ele é ativo, né? Certo. Então ele faz reações químicas. Além de filtrar. Ele filtra e processa. Né? Então, nós temos aí no nosso organismo o fígado, que é um órgão central para a nossa vida, para a manutenção da vida. Mas o fígado interfere diretamente no processo de saúde e de doença. Então, o fígado, ele é como se fosse um filtro, falando bem leigamente. Então, tudo que a gente consome, né, passa pelo nosso fígado, tá certo? Passa pelo nosso fígado. Aí dá para você... Tudo que é absorvido pelos intestinos... Passa pelo fígado. A primeira estação é o fígado. É o fígado. Então, depois que você se alimenta, passa pelo seu intestino. O doutor Cristiano falou, se a gente esticasse lá o intestino, daria um campo de futebol. É isso que ele quis dizer. Vários campos. Muitos campos. Então, porque o intestino ele é cheio de vilosidades, né? Então, ele é todo cheio de vilosidades. E aí, se você esticasse ele de maneira bem, bem simples falar para vocês, seria muito grande essa extensão. E essa extensão é de absorção. De absorção. De absorção. É uma superfície de absorção. De absorção. Então, o intestino, lá no intestino que acontece a absorção.
de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de tudo isso. Então não acontece no estômago, não, acontece no intestino, tá, pessoal? E aí depois que você absorve no intestino, vai lá pro fígado. Exatamente. Ao ter absorção intestinal, né, isso vai cair na corrente sanguínea. Ali tem vasos, né, que transitam no intestino que recebem essas substâncias, né, nutrientes e o mesmo toxinas mesmo, né? Toxinas, depende do que você comeu, né? Depende do que você comeu, né? E aí essa corrente sanguínea vai levar, antes de circular pelo organismo inteiro, ela vai levar esses nutrientes e essas substâncias pro fígado. E aí ele vai processar elas antes de qualquer outra coisa. Então nós sabemos então que o fígado é um órgão vital, que ele tem uma das funções desse filtro no nosso corpo. Só uma mesmo, porque existem inúmeras outras que estão além da detoxificação, né? Muito além. Então a gente sabe disso. No processo de emagrecimento, doutor Cristiano, o fígado tem função? A pessoa tem dificuldade, quem tem algum problema de fígado tem mais dificuldade de emagrecer ou não? Tem, com certeza, né? Na verdade, as coisas estão atreladas como causa e como consequência, né? Então, o que acontece? A pessoa que está acima do peso, né? Essa pessoa que está com excesso de gordura no corpo, eu costumo falar assim mais do que do peso mesmo, tá? Porque existem pessoas com peso normal que estão com excesso de gordura no corpo, mesmo peso normal. Então, e as outras todas que estão acima do peso, consequentemente, também estão, né? Elas estão num processo disfuncional, um processo orgânico disfuncional. Ou seja, o metabolismo dessa pessoa está deturpado, o equilíbrio hormonal dessa pessoa está deturpado em decorrência da forma como ela está vivendo. Por quê? Porque ela não está usando a máquina conforme o manual de instrução prevê. Né? Então, imagina, você pega o teu carro e sai aí batendo ele em tudo quanto é lugar e dirigindo de qualquer jeito e não troca o óleo, não abastece direito e não põe pastilha de freio nova. Logo, o teu automóvel vai estar um caco. Né? Por quê? Porque você está usando a máquina fora da prescrição do manual. Você está usando combustível errado, está usando o óleo de lubrificação errado, enfim. Então, o nosso corpo é assim também. Então, quando o ser humano usa o organismo de forma inadequada, fora daquele projeto original do corpo humano, para como ele foi projetado para funcionar, o organismo grita, ele urge, ele berra, né, através de sintomas e sinais, através das doenças. Das doenças. E uma das doenças hoje mais prevalente, é uma pandemia, é a obesidade. A obesidade. Né? Então, esse paciente que está obeso, ele está tendo uma vida que está proporcionando esse desajuste hormonal, então a forma que ele se alimenta, a forma que ele vive, a forma que ele dorme, a forma com que ele lida com as situações, os problemas do dia a dia. Com os problemas do dia a dia. Tudo isso leva a uma desprogramação dos hormônios. E o fígado, ele é muito importante porque ele não é propriamente uma glândula, mas ele tem funções mais hormonais do que muitas glândulas. Olha só. Né? Para vocês terem uma ideia, o fígado é responsável pela ativação de 80% dos hormônios da tireoide. Meu Deus! Então, para quem pensa que o hormônio da tireoide só depende da tireoide, está completamente enganado. Meu Deus. 80% da ativação hormonal dos hormônios tireoidianos não tem a ver com a tireoide, tem a ver com o fígado. Portanto, se você se alimenta mal, se você dorme mal, se você gerencia mal o seu estresse, as suas emoções, isso, né? E dentre outras questões aí importantes, o teu fígado vai trabalhar mal e, dentre outras muitas coisas que vai acontecer, ele vai processar mal os hormônios, incluindo o hormônio tireoidiano. E aí você pode estar com um exame da tireoide maravilhoso no papel, mas clinicamente você está em hipotireoidismo. Nossa, olha só. Então, o que tem a ver tireoide com fígado, né? Então, agora a gente está vendo aqui que nós vamos parar, hein? Olha só. Doutor Cristiano, a gordura visceral, né? Eu acho interessante a gente explicar um pouco o que é gordura visceral
para a gente chegar no ponto de entender por que talvez você esteja fazendo um tratamento de emagrecimento e demora um pouquinho para você ver na balança. Por quê? Porque talvez você está perdendo primeiro a gordura visceral. Você sabe que quando a gente ganha peso, né, engorda, é o primeiro lugar que a gente ganha peso em volta dos nossos órgãos. Então, ali em volta do fígado... E é um dos piores lugares. É o pior. É como se tivesse ali teu órgão e uma camada de gordura em volta. Você começa a colocar uma camada de gordura em volta do teu coração, em volta do teu fígado, de todos os seus órgãos. Essa gordura é chamada gordura visceral, que é a gordura que fica em cima das vísceras, ou ali junto com as vísceras, né? Isso, principalmente na região do tronco, né? Que é onde estão as vísceras, né? A gordura abdominal, ela é a gordura mais prejudicial para a saúde. Leigamente falando, o doutor Cristiano vai explicar melhor sobre a gordura visceral, mas leigamente falando, você aí que nunca estudou nada sobre questão de nutrição e medicina, pense comigo um órgão funcionando sem a gordura, né, em cima dele. Ele funciona, faz todas as funcionalidades dele. Vem você e coloca uma camada de gordura ali junto com ele. Você acha que ele vai ter o mesmo desempenho? Você acha que ele vai funcionar da mesma forma? Então, por que às vezes você vai perdendo a saúde de maneira gradativa? Porque você está acumulando gordura junto com seus órgãos, você está complicando tudo. E esse tecido gorduroso, ele é hiperativo, pessoal. Ele não é um tecido simplesmente morto lá, não. Uhum. Ele produz uma série de substâncias químicas que agem como hormônios, só que como hormônios maléficos. Então, essa gordura, ela é como se fosse um órgão endócrino, como se fosse uma grande glândula. Só que ela produz substâncias químicas inflamatórias, então vai deixar o teu organismo todo inflamado, o seu cérebro inflamado, o teu coração inflamado, as tuas artérias inflamadas, e por isso elas vão entupir depois e gerar um infarto, um derrame. A inflamação crônica ativa o processo de carcinogênese, e aí aumenta... Né? Hoje em dia, a principal causa de câncer no mundo é a obesidade. Né? Então, olha só a quantidade de consequências que esse tecido gorduroso ele gera em todo o organismo. Ele impacta o corpo inteiro, né? A gordura, né? A hora que você pensa na gordura, ela tem todo o seu corpo. Todo o nosso corpo é revestido pela camada de gordura. E ela é fundamental para a saúde. O problema é o desequilíbrio. Mais uma vez. Não existe pessoas que não têm percentual de gordura, porque a gordura ela é fundamental para o nosso corpo. A gente falou até ontem das gorduras. E você ter um percentual de gordura no seu corpo, porque a gordura tem função de carrear os hormônios. Ela é importante no seu corpo todo. Porém, quando a gente começa a aumentar esse percentual de gordura em todo o corpo e principalmente dentro dos seus órgãos, ela não é um órgão assim, é só gordura, que a gordura branquinha ali não serve para nada. Não, ela é metabolicamente ativa. Ela produz a gordura corporal que você vai acumulando, ela produz substâncias tóxicas no seu corpo, tóxicas, que atrapalham toda a sua saúde e te desequilibram os seus hormônios. Então, quando você acumula gordura, você está acumulando toxina e desconfigurando os seus hormônios. Lembra quando a gente fala de alimentação anti-inflamatória? É por quê? Porque a gente vai fazendo uma alimentação para que essa gordura sua seja queimada. Com essa queima de gordura, você começa a ter um processo de redução da inflamação crônica. Você sai de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Né? E o mesmo processo que leva à deposição de gordura na região visceral, o mesmo processo faz a deposição de gordura no fígado. É o mesmo processo. Então, quem tem fígado gorduroso aí, geralmente quem está obeso tem fígado gorduroso. Se não teve esse diagnóstico é porque não foi investigado. Né? Por quê? Porque a obesidade e o fígado gorduroso andam de pareio. Juntos. É o mesmo processo, em instâncias diferentes. Né? Então, quando chove, molha. Né? Já viu chuva chuva que não é molhada? Pois é, então não existe obesidade sem esteatose hepática, sem gordura no fígado. Doutor Cristiano, então, por exemplo, a pessoa começa a engordar. Se a gente falou que a primeira gordura é a gordura que você acumula na região das vísceras, né? E as vísceras aí, um dos órgãos são o fígado. Então, você vai primeiro acumular gordura no fígado, e aí depois, como que você pode ter gente que tem medo, né? De ter um infarto, um problema cardíaco, mas acumula gordura corporal.
Você não pensa sobre isso, né, amor? É o maior risco, É o né? maior risco. Agora, pouca gente sabe, mas não é só o fígado que você está falando, né? Podem ser em vários órgãos. Então, um dos órgãos que acumulam muita gordura também é o pâncreas. Pâncreas também. E olha aí que coisa interessante. Será que é por acaso que o excesso de gordura abdominal leva ao diabetes mellitus? Né? Então, o pâncreas ele tem a função de produzir vários hormônios, não é só a insulina, mas a insulina é o mais famoso deles, né? E aí, essa disfunção de produção de insulina, esse descontrole começa a acontecer por quê? Porque além do fígado gorduroso, a pessoa também vai ter um pâncreas gorduroso. Aí começam as doenças. Aí que vem o diabetes. Aí que vem a pressão alta também, que tem a ver. Aí que vem a esteatose hepática. Então, quando nós falamos de gordura no fígado, nós estamos falando da esteatose hepática. Que aí muita gente chama de... A gente sabe que o nome é esteatose hepática, mas a gente está falando aqui bem leigamente para vocês, gordura no fígado, né? Isso. Que é a mesma coisa. Exatamente. A esteatose hepática, ela tem graus e tem tipos, tá? Então, entrando aqui mais no mérito, a gente já sabe, então, o que é a causa. Então, antigamente, né, doutor Cristiano, falava-se muito de esteatose hepática alcoólica. Sim. Por álcool, né, por uso de álcool. Alcoólica. Que também é muito comum. Sim, porque o álcool, ele é uma toxina. Né? Então, ao ingerir o álcool, essa toxina, que é o álcool, vai ser absorvida e deve ser processada pelo fígado. Então ele sobrecarrega, né? O fígado não vai indo, não aguenta, quem bebe muito, né? Exatamente, demanda o fígado não dá conta de processar aquela quantidade de álcool, consequentemente vai causar problemas e um deles pode ser o fígado gorduroso. E medicamento também, tem pessoa que passa perto da farmácia, né, doutor Cristiano? Nós não estamos falando aqui de remédio prescrito por médico, tá? Sim. Nós estamos falando daquelas pessoas que têm mania de tomar remédio, que passa perto da farmácia, tá parecendo que tá passando perto da feira. Que tem gente que acha que é analgésico, é inócuo, né? Isso. Analgésico pode destruir o seu fígado, inclusive aqueles mais comumente utilizados. O seu rim também, aqueles né? que são santos, tidos como, isso é uma analgésico, você compra na gôndola ali, não precisa nem passar pelo balcão. Pois é altamente tóxico para o fígado, tá bom? Então, para quem gosta de tomar analgésico toda hora. Então, eu gostaria de falar para você que tem costume de passar na farmácia e achar que está fazendo feirinha, encher a casa de remédio e ficar tomando esses remédios sem nenhuma prescrição e orientação médica. Remédio lembra do processo. Você tomou qualquer remédio, ele vai passar lá para o seu fígado e ele é substância tóxica, vai ser metabolizado pelo fígado, vai ser mal absorvido ali, né? E vai te fazer mal, vai intoxicar você. Ele funciona também como uma toxina, né? Infelizmente, a realidade é essa. Então, antes de falar Às vezes é um mal necessário. Claro. Mas aí o seu médico vai saber pesar os prós e os contras e achar que aquilo para você é muito mais útil do que não. Mas não fique utilizando nenhum tipo de medicamento sem prescrição médica e de forma indiscriminada. Não façam isso, mesmo que seja um remédio mais aparentemente inofensivo. Não existe remédio inofensivo. Foi feito na natureza? Não foi, né? Então, tem que ser prescrito por seu médico, que vai ver as vantagens dele. Então, a esteatose, a questão que a gente tem que preocupar é o álcool, é a primeira. A gente sabe que álcool faz muito mal para a saúde, eu não preciso falar isso para vocês. O uso contínuo e indiscriminado de álcool está cada vez maior. Então, hoje as pessoas estão, assim, descontroladamente consumindo álcool. As pessoas estão se baseando, né, alicerçando a vida delas no consumo de cerveja, no consumo de chopp, no consumo de álcool. Nada contra a alegria de beber, de tomar alguma cerveja, mas hoje em dia as pessoas só pensam nisso. Elas não conversam, elas saem para beber, né? Elas não saem para conversar. Isso é muito triste de se ver, né? Porque isso é uma decadência, você vê que a sociedade está espiritualmente vazia, né? E claro, pessoal, se você toma muitas medicações por prescrição médica, é necessário, não se preocupe com isso. Se o seu médico prescreveu, você vai seguir sempre a prescrição do seu médico, tá bom? Nós não estamos aqui para falar isso. Aí, tudo bem. Então, já sabemos do álcool, né, doutor Cristiano? Então, o álcool é a causa mais clássica de gordura no fígado.
mas não é a única. E, na verdade, hoje em dia, a menor proporção das pessoas estão com esteatose hepática por álcool. Ela já foi a primeira causa. Já foi a primeira. Esteatose. Hoje ela é a segunda. Hoje é a segunda. A causa alcoólica é a segunda. A esteatose hepática hoje, na maior parte das vezes, a gente vê em muitas pessoas com obesidade, mas a gente vê também em pessoas magras. Não sei se a gente relaciona aqui, sim, o acúmulo de gordura com a esteatose hepática, mas você sabe que tem muita gente magro com esteatose hepática. Sim. Porque você tem que pensar, existe um fígado ali. Depende da quantidade de açúcar e de carboidrato que ele digere, o fígado não deu conta. Então, por mais que a pessoa tenha uma genética de ser magro, às vezes ele é magro, mas ele se alimenta muito mal. É por isso que no início da live eu falei que tem menos a ver com a balança e tem mais a ver com a composição corporal, né? Porque existem pessoas de peso normal que estão obesas. São obesas. Né? Ah, mas como é que pode uma pessoa estar obesa com peso normal? Faz a composição corporal daquela pessoa e você vai ver que naquela aparente magreza só tem gordura. Né? Então, ser magro, na verdade, ser magro não é necessariamente pesar pouco. Isso. Ser magro é ter um alto índice de massa magra em proporção à massa gorda. Massa gorda. Então, quem é magro tem muito músculo e muito osso em relação à gordura. Né? E quem é obeso tem muita gordura em relação à massa magra. Né? Então, eu posso pegar, por exemplo, o Mike Tyson. Se eu pesar ele, vai dar obesidade mórbida. Mas ele tem massa magra pura. O peso dele é só de músculo, então ele é magro. Apesar de no IMC dele, no peso dele pela altura, ele cairia numa obesidade, né? Agora, a maioria das pessoas que tem o peso e a altura dele não estão assim por causa da musculatura, estão assim por causa da gordura mesmo. Por isso que a maioria das pessoas que estão acima do IMC normal são obesas mesmo, né? E agora vamos entrar aí na parte da alimentação, né? A gente explicou para vocês que tem outros fatores. Eu quero muito falar com eles, amor, os principais alimentos que aumentam essa gordura no fígado ou que causam essa gordura no fígado. Relaciona-se muito com o consumo em excesso de industrializados, alimentos que têm corantes, refrigerantes, a gente já falou do álcool, e alimentos que contêm muito açúcar. Isso não quer dizer que nós estamos falando que você nunca pode consumir açúcar. A gente consome açúcar esporadicamente, mas não é a rotina, tá bom, pessoal? Equilíbrio sempre. Mas esse consumo excessivo de alimentos que transformam em glicose, quando nós estamos falando aqui de açúcar, nós não estamos falando apenas do açúcar branco, que você adiciona lá no seu café, não deveria, né? Quem está me assistindo aqui já sabe fazer o desmame do açúcar. Isso. Mas se o que você adiciona não é o açúcar adicionado, é o açúcar que está oculto. Existe muito açúcar oculto nos alimentos que estão no seu dia a dia. Em praticamente todos. Em praticamente todos. Né? Principalmente os produtos industrializados. Então, toda vez que você consome os farináceos, toda vez que você consome um refrigerante, os industrializados, você está consumindo fonte de açúcar, mesmo que esse alimento seja salgado. Então, disso a gente já falou outras vezes, né? A gente vai voltar a falar dos carboidratos aqui. Mas lembrando, então, o grupo de alimentos que mais prejudica, que forma gordura no fígado, não é a gordura, voltando no assunto de ontem, são os carboidratos refinados, doutor Cristiano. São os carboidratos refinados. E isso é uma grande chave, né? Porque a gente precisa diferenciar. Quando a gente fala de gordura, a gente precisa diferenciar a gordura alimentar da gordura corporal. São coisas completamente diferentes, tá? Então, as pessoas pensam que é igual a gordura que eu consumo com a gordura do meu corpo. Muitas vezes não tem nada a ver, tá? A gordura do seu corpo ela é gerada a partir de outros nutrientes, ou isso aqui a gente pode chamar de nutriente, né? São antinutrientes, na verdade, e principalmente, como você disse, os carboidratos refinados ou chamados carboidratos simples. Mas aí eu quero explicar para o pessoal que o carboidrato não é vilão também. Não é isso. Ah, eu quero emagrecer, então eu tiro o carboidrato. Se fosse fácil assim, gente, todo mundo estava magro. Não é só sobre tirar o carboidrato, é sobre entender que existem tipos de carboidrato. Então, nós temos os carboidratos que são refinados e temos os carboidratos complexos. Todos os alimentos têm carboidrato.
Então, às vezes, você está consumindo um outro alimento natural da natureza, aí, uma fruta, um legume, uma verdura, tem carboidrato. E é muito bem-vindo. Então, não existe essa história que você está tirando o carboidrato. Quando a gente fala de retirar o carboidrato, nós estamos falando de retirar o carboidrato que está refinado. E aí, daqui a pouco, você vai pensar no quê? O carboidrato, então, natural seria o quê? O carboidrato dos alimentos. A mandioca é um carboidrato natural. Ela tem carboidrato e tem fibra. A farinha de mandioca é um produto feito da mandioca. Isso. Completamente diferente. Processado pelo ser humano. Né? Tirou-se a fibra dela. Exatamente. Porque muitas vitaminas e fibras vêm junto com carboidratos. Vem junto. Então, os carboidratos corretos, eles podem te ajudar a emagrecer. Mas os errados vão te engordar absurdamente. E talvez, doutor Cristiano, outro alimento que tá, acho que na época aqui, que é legal a gente falar, é do milho, né? O milho é um alimento natural, puro, maravilhoso milho. Tem muitas propriedades, tanto é que o milho tem aquela película envolta nele, que é uma fibra bem interessante, né, doutor Cristiano? Mas a questão é que quando a gente consome o milho, a gente tira tudo isso dele e aí faz aquele caldo, né? Aí toma o suco do milho, aí come a pamonha, aí come o curau, tudo isso refinado, você tirou a fibra. Então, o milho desse jeito processado, ele tem alto índice glicêmico. Aí as pessoas me perguntam muito, amor. É a mesma história do suco de laranja, né? Mesma coisa. É só a gente pensar no princípio. Incluindo, né, inclusive, veio aqui na minha cabeça, né? O suco de laranja é um dos principais causadores de gordura no fígado. Da atualidade, né? Porque as pessoas tomam muito, né? Mas pode continuar, Nutri, só porque eu lembrei desse detalhe. Outras coisas que eles perguntam muito é farinha de milho, sabe, doutor Cristiano? A farinha de milho é a mesma coisa. É um milho processado. Processado, já não é milho mais. Eu não posso comer nunca? Claro que não. É lógico que você pode comer. Com equilíbrio, pode-se comer praticamente tudo. Tudo, nada é proibido, gente. Só não existe que isso. Precisa se aprender o que é esse equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Para você. E outra coisa que eu quero muito explicar para as pessoas é o seguinte: talvez você fique uma vida inteira comendo errado. E aí você engordou lá 5, 10, 20, 30, 40 quilos. Chega um ponto que você acorda, você fala, agora eu tenho que emagrecer. Isso. Então, como você fez tudo errado por esse tempo todo, agora você vai ter que passar por um período mais restrito. Isso faz parte do processo. Isso quer dizer que, às vezes, lá eu falo muito pro pessoal, né? O período de restrição de uma dieta mais severa, ele precisa existir só porque você relaxou demais a vida inteira. E esse período tem que existir. Quando que eu vou entrar no equilíbrio, então? Que eu posso comer de vez em quando? Que eu posso comer sempre tudo que eu quiser? Quando eu já tiver saído da obesidade. Sim. Porque quando eu estou obeso, eu tenho que ser radical para eu tirar essa doença do meu corpo, senão eu não vou tirar. Porque você está fora do seu eixo de equilíbrio. Isso. No eixo de equilíbrio, a nossa liberdade aumenta. Agora, fora do eixo de equilíbrio, que chegou lá depois de anos, né, de desconcerto alimentar aí, hábitos de vida ruins. Aí você vai ter que passar por um processo. Vai precisar também de um processo para eliminar esse malefício acumulado. Né? É como a gente pensa, a vida da gente, como tudo, o emagrecimento é a mesma coisa. Todas as suas escolhas têm consequências, né? Sim. Não tem jeito. Então, se a sua escolha durante anos foi comer açúcar, bolacha, pão, refrigerante, cerveja, não foi sua escolha? Agora você escolheu emagrecer. Então você vai ter que pagar esse preço. Compensar esse tempão que você ficou aí desregrada. Isso. Aí depois você vai entrar na manutenção. Que aí você vai buscar esse equilíbrio novamente de forma mais equilibrada realmente. Entendeu? Não vai depois comer tudo errado de novo. Então, existem fases, porque talvez a gente está aqui falando numa live, não, milho é claro que pode, mandioca é claro que pode, batata doce é claro que pode. E às vezes uma pessoa obesa com 100, 120 quilos quer comer muito disso o tempo inteiro. Aí também não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque ela está precisando de mudar, ela está precisando de restrição para compensar todo aquele prejuízo que ela já fez na saúde dela. Ela precisa, vamos dizer assim, pesar mais a mão para poder ter resultado. Entendeu? Né? Por quê? Porque ela pesou a mão no mau hábito. Então, é tudo na natureza, pessoal. Bate e leva. Não né? tem jeito. É lei de ação e reação. Né? Lei do retorno. Então, se houve um período de muito desajuste, muito descontrole, vai ser necessário também um período de um cuidado acima do normal para desfazer aquele mal feito. Ao se desfazer o mal feito,
aí as coisas vão ficando mais suaves e mais fáceis. Mais leves. Mas primeiro então, precisa de um esforço, né? O processo de emagrecimento é uma jornada. É uma jornada. É uma jornada. É uma jornada de muito empenho. É por isso que a gente fala que precisa de um GPS. De um GPS? Porque é uma jornada que não é em linha reta. Não é. Ah, eu gostaria de começar um processo, pisar e já ter emagrecido 10 quilos. Para alguns vai acontecer, para outros não. E para os que não aconteceram, sinal que você precisa levar mais a sério ainda. Fazer mais ainda e não se vitimizar. Isso não existe, pessoal. Não existe. Todos nós somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem, de uma forma ou de outra. Então, quando a gente assume essa liderança sobre a nossa vida, a gente deixa de ser vítima do mundo e passa a ser dono de si próprio, a gente também assume a capacidade de agir em favor de si próprio, né? Então, é importante ter essa postura de ativismo. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha saúde, portanto, eu posso mudar para melhor tudo isso. E sempre com paciência, com perseverança, sem culpa, não tem essa culpa. Não é cultivar culpa. Não é. É cultivar responsabilidade. É diferente. Então, se hoje você está com obesidade, com esteatose hepática, você pode mudar tudo isso. Devagar e sempre, e com tranquilidade. Tá? Então, é só você não se preocupar com quantos quilos você vai emagrecer, você tem que se preocupar com a mudança que você precisa fazer e ponto final. O que você precisa fazer para chegar lá? O que você precisa fazer? O caminho é um só. Quando você sai do seu carro, você põe o GPS, né? O que você põe no GPS? Você põe o seu destino, aonde você quer chegar, não é? Isso. O endereço do local onde você quer chegar. Depois que você põe no GPS, você fica pensando no lugar, não adianta. Você tem que pensar na próxima etapa a cumprir. E hoje a gente está falando de fígado. E por que a gente entrou nesse assunto? Por quê? Talvez você esteja aí com obesidade, esteatose hepática, gordura no fígado, tenha consciência que precisa melhorar e não sabe por onde começar. E talvez o não saber por onde começar, doutor Cristiano, é porque as pessoas pensam que precisam de algo extraordinário para mudar aquele problema dela. E não. Não é extraordinário. Está dentro da sua cozinha, está ali no teu armário a solução. Na verdade, é simples. Aqui a gente fala, é o simples correto. Né? E repetido. E repetido. Mantido. Então, dá uma olhadinha na tua geladeira, no seu armário, se os alimentos que estão dentro da sua casa, que você colocou com a sua mão, não está causando gordura no seu fígado. E aí, se você já tiver feito essa mudança, você só precisa de paciência e perseverança. E paz, que já está no caminho. Será que você está tomando água certa? Será que você está fazendo algum exercício? Será que você está consumindo vegetais, gorduras boas, proteínas? Quantas vezes por dia você está consumindo açúcar? Então, dá uma olhadinha dentro da sua casa, o que você pode mudar. E começa por essa mudança pequena, devagar. E se você já está fazendo essas mudanças, nossa, eu já estou fazendo tudo. Ótimo, parabéns, persevere. Porque é a rotina que fez com que você estivesse com gordura no fígado e obesidade hoje. E é a rotina que vai fazer com que essa gordura seja eliminada e com que você emagreça. Ela não vai cair do céu. O motivo, então, que fez você engordar vai fazer você emagrecer, que é repetir hábitos ruins todos os dias por anos, faz engordar. Sim. E repetir hábitos bons todos os dias por anos faz você ter saúde e emagrecer. Isso. Tá vendo que é simples, gente? Você quebra o ciclo vicioso. Quebra o ciclo. Né? Quebra essa corrente e reverte o processo. Isso Agora, aí. atenção, pessoal. Quem tem gordura no fígado, até um certo ponto, ela é reversível, tá? Desde que se tome atitude imediatamente. Não é brincadeira a gordura no fígado, Agora, ela pode chegar a um estágio onde não haja mais reversão e aí ela evolui para cirrose e até câncer do fígado. É muito sério, gordura. Que é seríssimo, né? E aí, infelizmente, tem uma mortalidade altíssima. Então, se você está com gordura no fígado hoje, cuide-se imediatamente. Eu não estou falando isso para alarmar você, ninguém, não. para deixar você super preocupado. Não é isso. Não precisa. Mas para que você tenha consciência de que se não cuidar dessa gordura no fígado, hoje um problema que aparentemente é benigno, vai evoluir, não né? tem nada de benigno, mas parece ser benigno. É reversível, né? Porque ele é reversível, porque, enfim, né? Então, hoje um problema que aparentemente é benigno pode se tornar uma catástrofe de saúde, né? Pode levar você para um desfecho nada bom, nada interessante. Você sabe, amor, que eu vejo muita gente com gordura, faz o exame e fala, deu esteatose hepática grau 1, parece que não significa nada para a pessoa.
Ela sai dali e continua bebendo cerveja, continua comendo pão toda hora, continua não comendo verduras, não muda nada, tomando refrigerante, mesmo sabendo disso, né? Então, assim, qual é o valor que você dá para tua vida? Começa devagarzinho, pessoal. Infelizmente, ela está se matando. Né? Essa pessoa está se matando. Não precisa desesperar, lentamente, mas está. Bem devagar, no seu tempo. Ah, mas e se eu emagreci e ainda continuo com gordura no fígado? Quer dizer que você precisa emagrecer mais um pouco. Ela não vai ser eliminada de uma vez. Quer dizer que os bons hábitos precisam permanecer. Aliás, os bons hábitos precisam permanecer de qualquer jeito. Porque eu tenho, às vezes, paciente... A gente não tem término para o bom hábito, ele deve ser levado para a vida inteira. Amor, eu tenho paciente que às vezes emagrece 10 quilos, repete o exame e ainda tá com gordura no fígado. Aí fala, meu Deus, então eu vou engordar esses 10 quilos, então que não adiantou nada. Não, pessoal. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Se você ainda está com gordura no fígado, é sinal que você tem que fazer os mesmos hábitos por mais tempo. Porque essa ainda gordura, não deu tempo de reverter. Essa gordura não apareceu no fígado da noite para o dia. Então, o mesmo tempo que demora para ela ser gerada, e ela demora para ser gerada, é o tempo que demora para ela ser queimada. Né? Então, a gente não pode esquecer um processo que demorou 10 anos para acontecer, querer que ele se resolva dentro de um mês, ou de 6 meses, ou mesmo de um ano. Agora, o importante, aí, volto a dizer, é colocar o destino, mas aí focar no próximo passo. O que eu preciso fazer para sair disso? Né? Tá vendo, pessoal, que maravilha? Então, espero aí que vocês divulguem mais informações aí para as pessoas que estão próximos de vocês, como se adquirir e como se eliminar a gordura no fígado, né? E quais os motivos para isso, como a gente se organizar. A gente tem que pensar que muitos dos transtornos alimentares vêm da mente, como é importante, às vezes, a gente procurar uma terapia, um psicólogo para acompanhar a gente precisa, é muito bom, tá, pessoal? Tem muitos problemas que vêm da mente, que a gente come compulsivo, algum alimento que você sabe que não é bom para você. Então procura se cuidar, procura o melhor para você, busca uma pessoa para você conversar, um profissional bacana que você confie, né? E tente ir mudando devagar, gradativamente. Nós estamos aqui para mostrar. Vale a pena, pessoal. Vale a pena demais. É um investimento que você faz na sua saúde. Então, assim, vamos tentar mudar um pouquinho de cada dia. Tomara que você que esteja aqui conosco, fazendo companhia para nós nessa noite. E cuide bem do seu fígado, tá? Cuide bem do seu fígado. Ele está envolvido no equilíbrio hormonal. Tudo, né? E o reequilíbrio hormonal é fundamental, é a chave do emagrecimento. Só existe emagrecimento com reequilíbrio hormonal. Né? E para ver o reequilíbrio hormonal, a saúde do fígado é fundamental. Pessoal, foi muito bom a noite de hoje. Deus abençoe vocês. Beijo, beijo. Até mais. Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.